Mãe e namorado são acusados pela morte de sua filha de 2 anos. Shelby Love e John Tucker Hardy estão presos na Hampton Roads Regional Jail. A filha de Shelby Love, Harley Ray Williams, sofreu queimaduras com água escaldante tão graves que sua pele começou a descascar. Bem-vinda ou bem-vindo de volta e obrigada por estar aqui. Eu sou Cassie e este é a Wicked World. A história que eu tenho para vocês hoje é sobre uma criança pequena que foi morta por um homem violento que já havia sido proibido de se aproximar de qualquer criança. Mas por algum motivo a mãe dela permitiu isso. Esta é a história de Harley Williams. Harley Ray Williams nasceu em 24 de setembro de 2015 em Oklahoma, filha de seu pai, Ivan Williams, e de sua mãe, Shelby Ray Love. Diziam que ela era uma garotinha de espírito livre, energética e amorosa, que adorava sair e ir à praia. Harley gostava da Minnie Mouse, da cor rosa, e era carinhosamente apelidada de Harley Bug. Ela tinha 2 irmãs mais velhas. Os pais de Harley se casaram em 2013 e se divorciaram pouco depois do nascimento dela. Eles sempre tiveram um relacionamento tóxico, e em agosto de 2016, Shelby entrou com uma ordem de restrição contra Ivan, dizendo que ele a machucou. Um mês depois, Ivan quebrou a ordem ao passar de carro no trabalho de Shelby. Por isso, quando o divórcio foi finalizado, Shelby ficou com a guarda total de Harley. Ivan ainda tinha permissão para visitas, desde que fizesse um curso de paternidade exigido pelo tribunal, mas ele nunca concluiu isso. Pouco tempo depois de obter a guarda de Harley, Shelby se mudou com a filha para a Califórnia. Como a família de Ivan ainda tinha permissão legal para ver a garotinha, Shelby não deveria simplesmente sair do estado sem avisar o tribunal antes. Shelby também tinha uma filha mais velha, mas dizem que sua mãe, Lois Love, estava criando a garotinha por algum motivo. Em meados de 2018, Shelby e Harley estavam morando com uma colega de quarto em um apartamento de 2 quartos no condomínio Sandy Beach Towers, em Norfolk, Virgínia. Shelby trabalhava no Departamento de Serviço Social da cidade da Virgínia. Então, em dezembro de 2018, Shelby arrumou um novo namorado. O nome dele era John Tucker Hardy. John, de 33 anos, tinha 3 filhos, mas não tinha permissão para vê-los. Na verdade, ele não deveria estar perto de nenhuma criança sem supervisão porque estava em liberdade condicional por abuso infantil e violência doméstica. Em 2011, ele estava em um relacionamento com uma mulher chamada Jacqueline Coates. Quando ela estava com cerca de 14 semanas de gravidez do filho deles, John planejou uma viagem para fora da cidade com os amigos e eles brigaram por causa disso. Durante a discussão, John jogou um celular na barriga grávida de Jacqueline, acertando-a, e disse que desejava que o bebê morresse. Depois, ela obteve uma ordem de proteção contra ele. Mas como ela só a protegia e não ao bebê que ainda não tinha nascido, depois que a criança nasceu, John conseguiu obter a guarda. Então, em março de 2013, a namorada atual de John ligou para as autoridades dizendo que ele a havia estrangulado e abandonado seu filho de 14 meses, John Jr. Quando os serviços de proteção à criança chegaram, descobriram que o bebê estava desidratado e mal cuidado. Ele parecia desnutrido, tinha atraso no desenvolvimento e não ia ao médico desde os 6 meses de idade. Ao chegar ao hospital, o menino foi diagnosticado com fratura extensa no crânio e inchaço no couro cabeludo. Concluiu-se que foi causado por trauma contundente intencional. Ele também tinha hematomas por todo o corpo, incluindo vários no rosto e um na glândula adrenal, que teria exigido uma quantidade significativa de força. O garotinho tinha uma fratura na tíbia e 2 vértebras quebradas nas costas, o que provavelmente foi causado por alguém forçando-o a sentar-se. Disse que isso resultou em um atraso no crescimento dele pelo resto da vida. A namorada de John disse aos investigadores que viu John segurar o bebê pelo pescoço com uma das mãos. Ela contou que João Júnior tinha hematomas frequentes e por isso precisavam mantê-lo em casa, sem levá-lo a reuniões de família. Essa mulher mostrou aos policiais uma mensagem de texto de João.
A mensagem dizia que ele iria matar o bebê se ele não parasse de chorar. Durante uma ligação telefônica gravada posteriormente, João admitiu ter machucado o filho e disse: "E daí, porra? Eu dei um tapa na cara dele porque ele comeu ração de cachorro 4 vezes, porra." Em 2014, João se declarou culpado por estrangulamento, negligência e abuso infantil. Ele foi condenado a 15 anos de prisão, mas 12 desses foram suspensos. Então ele realmente só cumpriria 3 anos. João cumpriu ainda menos tempo do que isso e foi libertado no início de 2016. Apesar da liberdade condicional proibir João de ficar perto de crianças sem supervisão, ele foi encontrado morando com 3 crianças. No entanto, ele não teve mais problemas por causa disso. Então, em 2017, João começou a namorar outra mulher, que terminou com ele em dezembro. Após o término, João foi à casa dela e implorou para que saísse e conversasse. Ela recusou e disse que chamaria a polícia se ele não fosse embora. Ao tentar fechar a porta, ele a empurrou, agarrou seu pescoço e mandou chamar a polícia, começando a lhe dar tapas no rosto. Quando as autoridades chegaram, ela prestou queixa contra ele e pediu uma ordem de proteção. Tudo isso ocorreu no mesmo mês em que João conheceu Shelby, então provavelmente ele namorava as duas ao mesmo tempo. Apenas alguns meses depois que João e Shelby começaram a se ver, João foi morar com Shelby e Harley. Harley costumava ir para a creche enquanto sua mãe trabalhava durante o dia. Mas em abril de 2018, Shelby ficou inelegível para os benefícios do governo que ajudavam a pagar a creche. Então, ela começou a deixar sua filha em casa com João. O último dia de Harley na creche foi 16 de abril. Pouco mais de uma semana depois, em 24 de abril de 2018, às 3h30 da manhã, Shelby ligou para o 911. Ela disse que a filha não respondia, tremia e tinha dificuldade para respirar. Quando os paramédicos chegaram, encontraram a mãe sentada na escada do lado de fora do apartamento com a filha nos braços. Harley estava resmungando, tendo convulsões e não respondia. Ela também estava sofrendo queimaduras por todo o corpo que eram tão graves que a pele dela começou a se soltar. A garotinha foi levada para o hospital infantil King's Daughters em Norfolk e pouco depois ela seria declarada morta. A polícia conversou com a mãe de Harley, Shelby, e ela contou que havia deixado a filha sozinha em casa com seu namorado John no dia anterior. Às 16h29, ele enviou uma mensagem de texto para ela dizendo: "Vou para a prisão." Às 16h41, ele mandou outra mensagem pedindo para ela voltar para casa rápido. Quando Shelby chegou de volta às 17h20, John entregou Harley para ela e disse: "Por favor, não termine comigo." Ele contou a ela que a menina havia sido queimada acidentalmente por água quente. Ele disse que a deixou em uma banheira com água e foi para outro cômodo fazer uma ligação rápida. Ele saiu por poucos segundos, ouviu a menina de 2 anos choramingar e voltou. Foi então que ele descobriu que Harley tinha se queimado. John afirmou que o aquecedor de água do apartamento estava quebrado e foi isso que fez com que a água ficasse tão quente de repente. De acordo com John, eles não acharam que as queimaduras eram muito graves, então decidiram tratar Harley em casa ao invés de levá-la ao médico. Depois ele foi à loja e comprou Tylenol, Gaze, Pedialyte, lidocaína e vinagre de maçã. Quando ele chegou em casa, eles aplicaram vaselina, lidocaína e bandagens de gás embebidas em vinagre de maçã nas lesões de Harley. Só quase 10 horas depois, às 3h30 da manhã, quando Harley ficou inconsciente e começou a ter convulsões, eles perceberam que precisavam ligar para o 911. De acordo com Shelby, ela soube imediatamente que as queimaduras da filha eram graves e que ela precisava de ajuda médica. No entanto, John disse a ela que eles não podiam levar a menina ao hospital, ou ele seria preso. Shelby então disse para ele que eles não poderiam ter outra Harley. Mas John ameaçou matar Shelby se ela levasse a filha ao hospital. Então, em vez disso, ela entrou no Facebook e começou a procurar maneiras de tratar queimaduras em casa. A mãe afirmou que não ligou para o serviço de emergência enquanto John estava na loja comprando suprimentos porque ela tinha muito medo dele. Às 19h33, enquanto ainda estava na loja, John enviou uma mensagem de texto para Shelby. Dizia: "Isso é culpa minha por ter saído, mas não posso me responsabilizar por aquela água ter esquentado ainda mais sem motivo aparente. Se ainda quiser ir ao hospital, assumo a responsabilidade."
Também houve 2 mensagens de texto enviadas do telefone da Shelby naquela noite para uma de suas amigas. A primeira informava que Harley se queimou com água quente, mas já foi atendida por um médico. A outra dizia que Harley se machucou no abrigo para vítimas de violência doméstica, não no apartamento. Uma vizinha diria mais tarde que ouviu a pequena Harley gritando e chorando, mas não percebeu que algo estava realmente errado. Agora ela gostaria de ter contatado as autoridades. Na autópsia da pequena Harley, de 2 anos, foram encontradas queimaduras em mais de 30% do corpo. Elas estavam nas costas dela, nas nádegas, na parte de trás das pernas, no braço esquerdo superior, na mão direita, no antebraço e atrás das orelhas. Ela também tinha lesões causadas por força bruta no corpo, incluindo um hematoma de 18 centímetros na parte de trás da cabeça, hematomas no pescoço e um grande hematoma no abdômen. Havia também uma lesão interna no intestino delgado dela, e uma quantidade tóxica de lidocaína foi encontrada em seu sangue devido à quantidade excessiva de creme que John e Shelby haviam passado na pele descascando dela. Se o casal tivesse levado ela ao hospital, em vez de tentar tratá-la em casa, ela provavelmente teria sobrevivido. No mesmo dia em que Harley morreu, sua mãe, Shelby Ray Love, de 29 anos, e o namorado de Shelby, John Hardy, de 33 anos, foram presos. Eles foram acusados de abuso ou negligência infantil e homicídio durante a prática de um crime. Eles foram mantidos sob custódia sem direito à fiança. Os advogados de Shelby alegaram que ela sofria da síndrome da mulher agredida e que foi o medo de John que a impediu de buscar ajuda para sua filha. Shelby descreveu John como sendo extremamente abusivo e disse que sempre teve medo dele. Em um momento, no início de abril de 2018, Shelby saiu do apartamento onde morava com ele e foi para um abrigo para vítimas de violência doméstica com Harley. Mas depois que John a confrontou, ela decidiu voltar para o apartamento já no dia seguinte. Então, no dia 3 de abril, Shelby foi trabalhar e deixou sua filha com John novamente. Durante esse tempo, eles discutiam por mensagens de texto. John chamou Shelby de egoísta por acordá-lo e deixar Harley sob seus cuidados. John então enviou para a mãe uma foto de Harley com um inchaço ao redor do olho e reclamou por ter que levá-la em público daquele jeito. Ele disse que tinha ido até o caminhão procurar suas chaves por cerca de 5 minutos. E durante esse tempo, a menininha caiu e bateu o olho na quina de uma moldurinha. Shelby respondeu: "Ela não fica com o olho roxo quando estou em casa." Ao que John respondeu: "Continue mimando sua filha e mantendo o cordão umbilical preso." Depois ele mandou para ela um vídeo da Harley, no qual ela estava com hematomas nos braços, pernas e abdômen. No vídeo, ele aparece perguntando para a menininha: "Mamãe te machucou? Mamãe te bateu?" Algumas semanas depois, em 19 de abril, John mandou uma mensagem de texto para Shelby dizendo que tinha dado uma boa surra na Harley por ela ter arrancado as cortinas da parede. Ele disse que a agrediu porque ela derramou suco enquanto ele estava no banheiro. Em 28 de outubro de 2022, Shelby se declarou culpada das acusações. Ela também concordou em testemunhar contra John durante o julgamento dele. Ela foi posteriormente condenada a 15 anos de prisão, com mais 15 anos suspensos caso tenha bom comportamento. Após a sentença, a promotora disse: Shelby Love muito provavelmente poderia ter salvado sua filha Harley. Em vez disso, a senhorita Love acobertou o homem que queimou gravemente sua filha. E a senhorita Love infligiu uma dor terrível nas últimas horas de vida da filha. A senhorita Love vai passar os próximos 15 anos na prisão. Espero que o papel dela na morte da filha fique para sempre em sua consciência. Em julho de 2020, o julgamento de John começou, e ele optou por um julgamento sem júri em vez de um julgamento por júri. Ou seja, apenas o juiz decidiria o destino dele. O médico legista que realizou a autópsia de Harley testemunhou. Ele disse que ela tinha queimaduras cobrindo de 30 a 33% do corpo. E eram queimaduras por imersão, do tipo que acontece quando a pele de alguém é submersa em água quente. Harley não tinha nenhuma queimadura de respingo, o que significa que ela não estava se debatendo na água escaldante. Ela simplesmente ficou lá, imóvel. Provavelmente estava inconsciente naquele momento. A morte de Harley foi causada por complicações de escaldadura.
No final, John foi considerado culpado pelas acusações. No entanto, antes que o juiz pudesse sentenciá-lo, John entrou com uma petição pedindo um novo advogado. Ele alegou que o advogado anterior não o representou adequadamente durante o julgamento. Ele disse que seu advogado nunca chamou um perito para testemunhar sobre o aquecedor de água quebrado no apartamento. Por isso, ele não achou o julgamento justo. Por causa disso, a sentença dele foi adiada, e enquanto ele estava preso, John deu uma entrevista. Nela, ele insiste que é inocente e que não machucou nem Shelby nem Harley. Foi um acidente horrível. Em julho, um juiz condenou John Hardy por homicídio durante a prática de outro crime, negligência infantil grave e lesão corporal dolosa grave pela morte de Harley Williams. Promotores dizem que Hardy queimou a menina de 2 anos com água quente em abril de 2018, mas ele afirma que só a sentou na banheira e se afastou por um momento. Eu verifiquei a temperatura e fiquei longe dela por literalmente uns 60 a 70 segundos antes de ouvi-la gritar. Eu disse, meu Deus, vou para a prisão, para voltar logo para casa. Eu não matei Harley, isso não foi minha intenção. Hardy afirma que o aquecedor do seu apartamento estava com defeito e que seus advogados não chamaram testemunhas no julgamento, nem um especialista sobre o aquecedor. Por isso, ele pediu outro advogado. Hoje, uma juíza de Norfolk aceitou o pedido de Hardy, que espera que a nova advogada ajude em seu caso. Quero dizer, é horrível que Harley se foi. Não tem como trazê-la de volta, mas eu não posso passar o resto da minha vida preso por algo que eu não fiz. Finalmente, em maio de 2023, John foi condenado a 35 anos de prisão, com mais 10 anos de pena suspensa. Isso foi 6 anos acima do limite máximo da faixa recomendada para a pena. A promotora do estado disse: a violência que John Hardy infligiu à pequena Harley, as queimaduras que ele a obrigou a suportar e o tratamento das feridas dela, que foi pior do que tortura, é um dos casos mais depravados que já vi em minha carreira. A pequena Harley viveu suas últimas horas em agonia. Se ela tivesse recebido ajuda médica, talvez tivesse sobrevivido. Em vez disso, ela sofreu e morreu. O Sr. Hardy mereceu sua sentença. Nós vamos lembrar da Harley. Após a morte de Harley, a comunidade fez uma vigília para lembrar da menina de 2 anos. Harley foi então enterrada durante uma cerimônia privada no cemitério Fair Lawn, em Chickasha, Oklahoma. Amamos muito a Harley e enviamos nossos melhores votos à família dela. Shannon Hawkins falou hoje para uma multidão em Ocean View em homenagem a uma de suas integrantes mais jovens. Harley Ray Williams era filha, neta, bisneta, irmã e sobrinha. Pessoas levaram fotos, flores e bilhetes para homenagear a menina de 2 anos morta na semana passada. Muito de partir o coração. Dói demais, sabe? Seu coração fica despedaçado. Eric Ferguson veio para homenagear a memória dela. Grato por, sabe, a humanidade ainda, sabe? Todos nós podemos nos unir, sabe, por uma boa causa. E é lindo. Quero dizer, tudo o que você precisa fazer é olhar para isso. Sabe? E a beleza foi tirada de nós cedo demais. Hawkins quer que a morte de Harley traga mudanças. Infelizmente, o pior cenário possível aconteceu com ela. Então, o que queremos fazer é iniciar uma petição para que abusadores de crianças, pessoas condenadas por crimes graves, negligência infantil, não possam ficar perto de crianças que tenham que se registrar assim como os agressores sexuais. Rico McAllister acredita que esses são os próximos passos a serem tomados. Algo assim poderia ter sido evitado. Sabe, se existisse uma lei, sabe, que mantivesse essas pessoas longe das crianças e que elas tivessem que se registrar para isso. McAllister afirma que após a morte de Harley, precisamos nos unir e ficar atentos. Qualquer um pode ser suspeito, qualquer um pode ser um predador, qualquer um pode ser, sabe, uma pessoa abusiva. Você nunca sabe. Obrigada por ouvir a história da Harley. Se Shelby sabia que John era tão violento como ela afirmou, então por que ela voltou a morar com ele depois de fugir para o abrigo de violência doméstica apenas algumas semanas antes? E por que ela teria deixado sua filha sozinha com esse homem? É tão revoltante. O que você acha desse caso? Então, se você gosta de True Crime e quer ouvir de mim, não esquece de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. Ative as notificações para ser avisado quando eu postar vídeos novos, geralmente 2 vezes por semana. Obrigada por assistir ao Mundo Cruel hoje. Até a próxima, se cuidem. Tchau. Obrigada aos apoiadores do Mundo Cruel.
Agora tem ainda mais do Mundo Cruel no Patreon. Então, confere lá em patreon.com/awickedworld. Ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que você gostaria que eu abordasse? Se tiver, envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.